Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos a mais uma aula, um treinamento. E nessa aqui eu vou falar sobre vidas passadas, sobre dívidas de vidas passadas. Então, vai ser um conteúdo de um nível extremamente elevado. Então, eu já peço que você, se não é inscrito no canal, se inscreva e também compartilhe com outras pessoas, porque muitos precisam compreender porque até agora não aconteceu o que você gostaria que acontecesse. Então, nessa aula, eu vou deixar claro a minha sinceridade. Eu vou apresentar os pontos aqui e você vai sair dessa aula sabendo o que fazer, entendendo qual é o passo que você precisa dar a partir de agora para que realmente você consiga escalar. E vai compreender por que alguns fazendo a mesma coisa estão dando certo e por que outros fazendo a mesma coisa, até melhor, mas ainda não conseguiram chegar lá. Então, nesse momento, eu vou transmitir isso para vocês com muita sinceridade, muito amor no coração. Então, já peço que você, já quem está aqui ao vivo comigo, né, deixa aqui no comentário. Você acredita? Eu faço essa pergunta, vou abrir fazendo essa pergunta para vocês. Vocês acreditam? Você acredita que você está em dívida? Você acredita que tem que pagar algumas contas que vieram lá de outras vidas? Quem acredita nisso? Quem acredita que nesse plano sente, não só sente, mas sabe que está devendo? Escreve aqui para mim no comentário, eu quero sentir, entender. Quero sentir se realmente você sente que está devendo e que tem que pagar algumas continhas aí. Quem? Deixa eu ver. Não sinto nisso, mas sei que tem. Hum, perfeito, perfeito, perfeito. Bem, saber que tem, a pessoa, como é que faz para sentir isso? Pode perceber. Se você até agora ainda não chegou aonde você quer chegar, tem um sinalzinho aí. E precisamos estar atento, né? Com certeza, o ser humano é falho. Hum, hum, não. O ser humano é falho, sim, claro. Mas não é essa a visão que a gente devemos ter, tá? Porque isso meio que torna-se uma desculpa religiosa. Não somos falhos por esse motivo X, coisa nenhuma, não. A palavra certa é: eu sou culpado e sou responsável. Tanto faz se eu sou falho ou não, eu sou responsável. Então, a ideia de responsabilidade tem que estar firme agora na nossa mente, no nosso campo. Se a gente quiser realmente resolver as nossas dívidas, nós temos que entender que a responsabilidade é nossa. Eu vou iniciar falando isso aqui para vocês, eu vim do berço religioso. Eu, por muitos anos, estudei teologia e vim do meio dos evangélicos. Hoje eu não tenho religião nenhuma, e, assim, eu acredito, entendo quem é Deus hoje, sei como funciona a espiritualidade, sou uma pessoa espiritual, não tenho ligação com casas e dogmas e doutrinas religiosas, tá? E eu respeito quem tem, mas eu tenho o meu ponto de vista. Eu entendo que se a pessoa quiser expandir para uma nova camada de consciência, ela precisa sair da caixa, sair dessa matrix. E eu vim de lá. E nós temos existe uma crença muito forte dentro da religião, principalmente a religião cristã, de que isso aqui é bem desafiador que eu vou falar, mas é importante eu citar esses assuntos aqui porque isso está impregnado no país. Tá? O Brasil inteiro responde a esse tipo de conhecimento, de ensinamento. Existe assim, uma crença, uma doutrina, uma regra que é falada, que é pregada de que você não deve mais nada. De que Jesus Cristo pagou todas as tuas dívidas.
tudo que você devia, você não paga mais, porque Jesus Cristo pagou todas as suas dívidas. É ou não é? É assim ou não é assim? Não é desse modelo que a gente cresceu ouvindo e observou, principalmente quem veio de berços católicos, de berços evangélicos. Até que a Igreja Católica ela não assume muito bem essa responsabilidade, mas os protestantes assumem demais isso, de que você não deve mais nada porque todas as suas dívidas Jesus Cristo pagou. Então, eu estou falando de vidas passadas, então eu preciso tocar nesse assunto porque a religião, os protestantes, o protestantismo cristão, ele mexe muito com esse assunto. A Igreja Católica ela foge um pouco disso. A Igreja Católica ela acredita que você pode pagar. Então você meio que é responsável pelas suas dívidas. Então você vai rezar tantas Ave-Marias e vai dar uma oferta de uma quantia X e você vai conseguir pagar a tua dívida. Ou seja, aquele pecado, aquela situação toda vai ser paga quando você fizer tais tarefas ajudando a igreja, o sistema religioso católico. Beleza. Então já foge um pouco daí. E se nós observarmos outras religiões pelo mundo, algumas, que na verdade a maioria das que vocês vão escutar por aí, meio que a dívida não está paga. Você precisa fazer coisas para que você resolva as suas dívidas. Então, na minha busca por conhecimento, o protestantismo, os evangélicos, os cristãos acreditam demais que Jesus Cristo pagou todas as suas dívidas. Beleza. Se nós analisarmos realmente, entendermos se alguém aqui é fã da Bíblia e gosta de ler a Bíblia, eu estudei teologia durante muito tempo. Então, se você parar para você entender um pouco do contexto do que é realmente o que Cristo fez lá há mais de 2000 anos atrás, ele cumpriu uma tarefa, sim, ele deixou um campo aberto, sim. Mas, galera, não pagou dívida nenhuma. Não pagou dívida nenhuma. Até porque, assim, você é responsável pelos teus atos, tá? É responsável pelos teus atos. E se nós formos entender o contexto, vamos pegar aqui de uma forma ampla, vou te dar uma visão agora sobre isso. Eu não acredito que o todo, conhecido como na física quântica, na mecânica quântica, Deus é conhecido como todo, porque tudo emana dele, tudo vem dele. Ele também é conhecido como vácuo quântico, ou seja, ele é a essência primordial, dele surgiu tudo. Tudo que existe no universo, todas as partículas, todos os elétrons, prótons, nêutrons, átomos, tudo que existe de matéria veio dele, tudo é energia e vem dele. Beleza. Esse ser supremo, poderoso, inigualável, como a Bíblia diz, onipotente, onisciente e onipresente, eu acredito fielmente nisso, tá? Que ele, o todo, Deus, ele é onipotente, porque não existe algo além dele, ele é o único. Tudo que emana dele é ele, é a mesma coisa. Então tudo é uma só coisa. Tudo é uma só coisa, é uma só energia, porque tudo está conectado à mesma rede. Por isso que nós vamos conseguir dar salto quântico, tunelamento quântico. Nós vamos conseguir acelerar o tempo, porque nós estamos conectados à mesma fonte. Eu e você somos a mesma coisa. Tudo é energia, tudo emana, tudo vibra, tudo vai e volta. É assim que funciona. Tudo é a mesma conexão. Então, eu acredito que ele é esse onisciente, único. O fato dele ser onipresente, tá? O Deus, o todo, ser onipresente, porque é energia, tudo é energia, então tudo é ele, tudo está em todo lugar, então tudo emana dele. Então, o que você vê, eu sou ele, esse computador aqui é ele, essa câmera ali é ele, tudo que está aqui é ele. Então, por esse motivo, ele é onipresente, porque tudo é ele. Tá? Pegando aqui esse ponto. A potência, onipotente, porque de fato eu não entendo, não consigo entender, já que tudo que emana do todo de Deus é criatura. São seres e servos que estão para um trabalho, para uma causa maior. Todos os seres evoluídos, seres angelicais, entidades, frequências, tudo está em movimento para uma missão que é a vontade do todo. É a vontade do todo. Tudo emana da vontade do todo. Da vontade de Deus. Tudo, tudo, tudo. Tô falando aqui sem
dogma e sem religião. Então, se ele é isso tudo, se essa consciência é onipotente, então vamos observar esse ponto aqui de que ele se tornou frágil. O todo se tornou frágil, Deus se tornou frágil, a ponto de uma humanidade, de um povo pecar, desobedecer, tá? Desobedecer. Esse povo peca e não tem como pagar essa dívida, ou seja, não tem como pagar. O povo pecou. Isso está na visão cristã. O povo pecou. Não tem como pagar essa conta. Então, a única maneira de pagar essa conta foi. Preste atenção. Só aqui você já vai encontrar um ser, uma consciência, um Deus que não é realmente não é onipotente. Se realmente ele fosse perdoar alguém, ele só falaria: acabou, não tem. Não, eu sou o supremo de tudo, então tá perdoado. Mas não foi assim que aconteceu. Não tinha outra maneira, a única era um filho dele vir morrer para poder acontecer, porque ele não era autossuficiente. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito nisso. Se você estudar a história das religiões, você vai encontrar que a história não é bem isso. Isso aí é um sistema montado, uma narrativa criada dentro de uma cúpula, dentro de um sistema que era para doutrinar as pessoas. Eu acredito nisso, provo isso, leio, estudo e mostro exatamente esses pontos aqui, ok? Já vou ler os comentários, que eu sei que tem muita gente que tem ponto de vista sobre isso. Tá tudo certo, não estamos aqui para brigar, eu estou aqui para apresentar um ponto de vista e explicar que sim, dívidas passadas você tem que resolver, é sua responsabilidade. Não tem nada pago, coisa nenhuma. Você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar. E vamos entender algumas falas de um dos maiores mestres que a Terra já teve, Cristo. Eu me lembro bem que Cristo falava muito sobre salvação, sobre herdar o reino. Quando ele falava de um reino, ele falava de um acesso interno, uma centelha, a divindade, o Deus. Ao longo do avanço da humanidade, as pessoas se perderam no caminho, perderam a sua essência, a sua conexão com a fonte. Não despertaram mais. Até aí, ok. Então ele vinha falando muito sobre isso, sobre esse reino, que é chegado o reino, ou seja, é chegado o acesso, é chegado a conexão, o contato. Era isso que ele falava lá atrás. Um belo dia, numa noite como essa, um dos grandes mestres, chamado Nicodemos, foi escondido. Ele era mestre da lei, um dos chefes da sinagoga da época. Foi no escuro, escondido com uma capa aqui. Chegou até ele e perguntou: o que eu devo fazer para herdar esse reino, para chegar no nível em que você está falando aqui? Ele olha para o Nicodemos e diz: você precisa nascer de novo. Essa é a palavra. Você precisa nascer de novo. A visão dele é fraca, é baixa, então ele vai achar que ele tem que nascer de algum lugar, ele não entendeu direito que Cristo estava falando sobre reencarnações, nascer de novo. Porque a cada reencarnação eu evoluo, a cada nascimento eu expando, eu cresço, eu melhoro, eu vou pagando as minhas dívidas, eu vou expandindo. Então eu estou aqui em uma missão de expansão, de iluminação e uma jornada resolvendo as pendengas passadas de quando eu era uma pessoa ignorante. O mal que eu fiz para outras pessoas. Eu mesmo, hoje pela manhã, eu fiz uma regressão e logo após eu fui com os meus alunos lá na comunidade, mandei um áudio e hoje eu fiz uma regressão e me vi ao lado de Hitler, me vi fazendo mal. Eu, Alex, estou aqui falando para vocês. Eu me vi lá atrás fazendo algo que não era saudável. Eu me vi. Então, o que que acontece aqui? Eu me vi. Eu me vi.
Eu estou pagando. Então eu estou aqui servindo vocês. Um barulho aqui me distraiu. Eu estou servindo vocês porque é a minha missão de expansão. Eu estou evoluindo. Então, estão pegando aqui comigo? Quem está comigo aqui? Tudo certo, eu respeito o cristianismo em dizer que ele pagou tudo. Na verdade, ele abriu um portal. Ele abriu o portal de acesso. Eu não sei se a internet está falhando aí, tá tudo certo, gente? Estou vendo um balanço aqui. Ele abriu um portal. Ele me deu acesso. Acesso. Vocês lembram que lá os filmes mostram a cruz, Cristo morrendo ali, e o véu do templo se rasgando? Aquilo era uma divisão entre dois sistemas, entre carne, entre matéria e quântico. Aquela divisão era o acesso. E aquilo era pura expansão de consciência. Era o acesso entre a pineal e o sistema quântico, o campo de cocriação, as dimensões superiores. Era sobre isso. Eu já vou entrar no assunto. Hoje nós estamos falando sobre dívida, mas isso aqui é um contexto. Aqui, galera, nesse ponto, vamos pegar algumas coisas que aconteceram com Cristo. Quando ele ressuscita, né? Fala isso a Bíblia, diz que ele ressuscita ao terceiro dia. Pois é, mas nunca explicaram para as pessoas que ele não ressuscitou em corpo físico. Ele ressuscitou em corpos superiores. O corpo da matéria, ele não ressuscitou no corpo físico. Não, Alex, Não, ele ressuscitou sim. Não em corpo físico, gente. Tá escrito no livro. Tá escrito no livro, mas algumas pessoas não compreendem. Ele voltou, mas ele estava tão expandido, tão iluminado, tão grande, que ele não volta como ele morreu. Ele volta como uma divindade, uma entidade. E as pessoas que andaram com ele tanto tempo nem reconheceram ele. Para você ter a noção da coisa. Entende? Vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho dois exemplos fortes aqui. Eu já vou entrar no assunto. Isso aqui é um contexto. Dois exemplos fortes aqui, falando do Mestre, do Cristo. Um é quando a Bíblia fala em Marcos, Evangelho de Marcos, que diz que as mulheres foram no terceiro dia colocar o bálsamo no corpo dele e ele não estava no túmulo mais, tinha sumido. Aí elas ficaram desesperadas. Quando elas saem, elas encontram um jardineiro na porta do túmulo. E elas começam, tá escrito, elas começam a gritar. Cadê o mestre? Cadê o corpo dele? O que você fez? Você roubou as Marias. Uma delas era a mãe. Eram 3 Marias e uma era a mãe. Tava lá. Cadê? Vocês acreditam que elas não reconheceram que era ele que estava ali? Elas não reconheceram. Aí uma delas fala, né? Pergunta. Aí quando ele abre a boca, que ela reconhece a voz, ele diz: é ele! Agora raciocina comigo. Se realmente, né, aquele fato aconteceu, por que elas não reconheceram que era ele? Por quê? Como é que uma mãe anda a vida inteira e não reconhece o filho depois de 3 dias? Tem alguma coisa errada. É porque ele não estava ali na matéria, ele estava no astral, ele era uma divindade na frente delas. E prova disso é que uma foi tentar abraçar e ele disse: não me toque. Olha só isso aqui que eu estou revelando para vocês agora. Estou falando de dívida, já vou chegar lá. Segundo episódio. Os discípulos que andaram mais de 3 anos com ele, todo dia, colado. Se eu não me engano, tinha 2 deles andando num caminho, numa rua, chamado Caminho de Emaús. Os 2 vinham conversando sobre os feitos. De repente, eles encontraram um homem. E esse homem começou a andar com eles a tarde
inteira. E eles falando sobre, porque tinha um mestre que fazia tais milagres, que falava uma palavra assim, e foram contando a história e o homem andando com eles. Quando chegou a noitezinha, que a noite chegou, eles chegaram em casa, o homem ia se despedir deles, eles convidaram o homem para almoçar ou para jantar. Falou: fique com a gente, sei com a gente. E o homem entrou, sentou com eles. E eles não sabiam quem era. Só vieram reconhecer que era o mestre no partir do pão. Quando o mestre pegou o pão, que ele partiu o pão, eles reconheceram que aquela maneira de partir o pão, quem fazia daquele jeito era o mestre. Bum. Aí, o que acontece? Está escrito que ele desaparece, some na frente deles, evapora. Vamos lá. Eles não reconheceram, mesmo andando 3 anos. Isso era 3 dias depois. Eles não reconheceram, porque não era o mesmo corpo. Segundo, ele desaparece, some e aparece em outro lugar. Ele está andando entre dimensões, porque ele está em outro plano. Mesmo aparecendo para a galera aqui. Ok? A responsabilidade é sua. Ele deixou nas suas mãos. Ele deixou nas suas mãos. Então, eu chego aqui, respeito se você não concordar comigo, mas sim, você tem que pagar as tuas contas. Você vai ter que resolver os boletos atrasados de tantas e tantas e tantas vidas. Eu não sei quantas vidas você teve, mas eu tenho certeza. Foram muitas vidas. Muitas. Centenas de vidas. Centenas de vidas. Você não é uma pessoa nova. Sim, esse corpício deve ter o quê? 40 e poucos anos? 50 e poucos anos? Mais que isso? Tudo certo. Mas você não. A matéria tem esse corpício lindo que você tem, ele tem essa idade. Mas você não. Você é muito mais. Quando eu tenho essa consciência, aí sim a coisa começa a acontecer. Você está pagando os boletos atrasados e você veio para esse plano para resolver estas questões. Eu vou compartilhar agora aqui com vocês e nós vamos aprofundar um pouco mais sobre essas questões aqui, tá? Vamos lá, deixa eu ver que vocês... Gente, alguém tem dúvida e quer fazer uma pergunta agora, manda aqui para mim. Bora lá. Muito bom, muito prestando atenção. Exatamente, cada um resolve o seu BO. Certo, muito bom. Muito bom, gente. Vocês são tops demais. Vocês são tops demais. Devo ter dívidas imensas. Eu acredito fielmente que sim, todos os que estão nessa sala têm. E você está aqui para expandir. Se você não tivesse devendo mais nada, talvez você já seria uma pessoa muito, muito iluminada a ponto de não precisar estar aqui. Então, se estar aqui é porque tem coisas para resolver, tá? Tem treta para resolver. E nós estamos aqui para ajudar você a passar por essas fases, né? A resolver estas pendengas. Eu vou compartilhar a tela com vocês agora. Deixa eu ver aqui onde é que está a imagem que eu vou colocar para vocês. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Opa. Estão me vendo bem aí? Tá tudo ok, gente? Ou tá travando, não tá travando? Tá tudo certo? Qualquer coisa, me dê um sinal, tá? Qualquer coisa, me dê um sinal aí. Vamos lá? Espero que vocês estejam acompanhando aqui. Dívidas ancestrais, dívidas passadas. Como resolver os problemas de dívidas passadas? Vamos lá. Como nós vamos fazer para resolver essas questões aqui? As dívidas, para você mapear
Lá na frente você vai pegar esse conhecimento e vai passar para alguém. Você vai transmitir para alguém. Se você não fizer isso por livre e espontânea vontade, tu vai fazer de qualquer maneira, porque vai ser descontado no teu chi, na tua energia vital, no teu tempo. Sim, vai acontecer coisas. Sei lá, você vai trabalhar mais e não vai receber. Ah, você vai trabalhar muito, vai trabalhar, mas vai ganhar pouco. A maioria está pagando dívidas ancestral dessa maneira. Ó, trabalha muito e não sobra nada. E nem sabe que está pagando uma gentileza no século XVII, quando você era uma princesa, você era uma condesa, você era uma camponesa, você era um agricultor, um guarda um guarda real, não sei, um fazendeiro, um barão, uma baronesa. Você era uma pessoa, você fez por alguém, ou alguém fez para você lá, e aqui você está pagando. Quando se trata de dívida, funciona dessa maneira. É para o campo que tu deve, é para a espiritualidade que você deve. Então, se tem um marido na tua vida que é tranqueira, só te dá dor de cabeça, faz uma regressão, faz uma projeção, dá uma estudada, vai buscar para entender por que esse traste, por que esse filho que, meu Deus, só dá dor de cabeça. Por que essas amizades que só sugam? Por quê? Dê uma observada. Se você for bem forte na mediunidade, abrir mesmo o campo, você vai encontrar que alguns amigos, por exemplo, eu faço viagens de regressão para mim mesmo, buscando informações, e já encontrei alguns rostos familiares que já passaram pela minha vida e lá atrás, cruzaram o meu caminho da mesma maneira. Então, qualquer gesto que tu faz hoje, porque eu falo compartilhe. Compartilhar é semear. Compartilhar é depositar no campo. É depositar na espiritualidade. Uma mensagem que tu manda, tu tá depositando um trocado. Vai voltar. Alguém vai compartilhar algo com você. Alguém vai fazer isso para você. Vai. Então, primeiro ponto, se tá devendo, talvez você já esteja pagando em alguém. E aquele alguém, por exemplo, isso é muito comum nas, nas reencarnações. Por exemplo, uma pessoa lá atrás que você desprezou muito. Vamos pegar aqui um. Lá atrás, o Alex encontrou. Lá atrás eu era um fazendeiro, por exemplo, e eu era um fazendeiro muito arrogante. E tinha lá uma camponesa que prestava serviço em casa. E eu humilhei essa menina. Humilhei demais essa menina. Fiz alguma coisa que prejudicou essa menina, eu maltratei ela lá atrás. Nós saímos daquele plano e reencarnamos aqui. Sabe o que que acontece? Acontece que agora, nesse meu plano, eu tenho uma filha. O nome dela é Isis. Tem 1 ano e 4, vai fazer 1 ano e 4 meses. O nome dela é Isis. E eu tenho agora que dar todo o amor e todo o carinho para Isis, sendo que a Isis é a reencarnação daquela menina que lá atrás eu fiz o mal. Hã? Esse é um dos casos mais comuns de reencarnação e questões de dívidas. Então, o filho que hoje te dá trabalho, talvez você lá atrás o desprezou e agora você tem que cuidar. O marido que hoje te dá dor de cabeça, ou a esposa que hoje te dá dor de cabeça, lá atrás alguma coisa aconteceu e dessa agora você tem que resolver. Vocês estão conseguindo me acompanhar aqui? Então observem o que está acontecendo. E detalhe, isso são dívidas baratas, que é fácil de se pagar. São dívidas baratas. Mas existem dívidas mais fortes aí que, vou dizer para você, essa aí suga até a alma da pessoa. Que são dívidas dimensionais com seres superiores. Nunca deva uma entidade. Nunca deva um ser que já evoluiu. Que ele vai cobrar de você forte. Os seres, os anjos, os
Os espíritos que já estão iluminados estão aqui para ajudar você, te auxiliar na tarefa que você está fazendo. Agora, quando você para a tua vida e busca a força dos seres superiores por benefício próprio, você está fazendo um grande empréstimo do campo da espiritualidade. Quando vier a cobrança, não tem para onde ir. E você vai pagar. E se você não pagar conscientemente, não se preocupe, você vai pagar inconscientemente. Eu moro em São Paulo, e aqui em São Paulo eu observo o trânsito, as pessoas correndo, metrô lotado, as pessoas cheias ali de tantos trabalhos. Eu fico observando essas pessoas e, e vejo que boa parte dessas pessoas estão vão sair daquela situação porque é temporário, estão em fase de aprendizado. E é questão de meses ou anos, eles já estão na prosperidade, estão ricos. Quantos bilionários começaram do nada, chegaram lá? E quantos? Eu sempre, quando estive dando treinamento quântico para os terapeutas, eu sempre dava um exemplo claro de João, Pedro e João. Nasceram na mesma cidade, tiveram o mesmo nível de conhecimento de escola, as mesmas oportunidades. O tempo passa, o Pedro se torna diretor de uma multinacional e o João se torna porteiro do prédio. O que aconteceu aqui? Um cresceu e o outro ficou, sendo que ambos tiveram as mesmas oportunidades. O que aconteceu? Eu, por exemplo, eu sempre fui um repetente na escola. Sempre foi dificultoso. E eu olhava os meus amigos que passaram na minha frente, tirava a letra bonita, tirava notas azuis, passavam de ano e eu repetia e ficava. E a maioria deles hoje estão de mototáxi, nada errado com isso. Mas eu observava e pensava, não, esse aqui vai ser um médico, um juiz, um advogado meu. Esse aqui vai muito longe pela inteligência, mas não. Estão lá no mesmo lugar, trabalhando para sobreviver e muito mal. O que eu entendo aqui? Eu entendo que, em algum momento, essa pessoa está pagando. Então, aqui, esse momento agora é para você ter consciência. Para você ter consciência. Por que não está dando certo? Porque até o momento as coisas não estão fluindo. Eu, Alex, eu tenho as minhas dificuldades. E eu consigo mapeá-las e entender. Eu preciso resolver minhas coisas. E agora que eu tô ficando consciente mais do que nunca, eu preciso resolver minhas coisas. E eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para isso. E eu estou te alertando. Eu estou abrindo os teus olhos agora para falar. Existe sim dívidas lá atrás. Não foram pagas, essa responsabilidade é sua. Então, primeiro ponto, analise as pessoas que hoje te dão trabalho. Elas estão sendo o seu karma, elas estão vindo para cumprir, para que você possa cumprir nelas a sua missão, a sua tarefa. Então faça com muito amor. Faça com muito amor. Plante com muito carinho. Faça com muito carinho, que eu tenho certeza que a recompensa vai ser muito grande. E se você for muito inteligente, você não vai ficar olhando só 2, 3 gatos pingados. Você vai se preparar e vai abraçar de corpo e alma a tua missão de verdade, tua missão verdadeira. E quando você abraçar a sua missão verdadeira, sabe o que vai acontecer? Ninguém vai parar você. Você vai ajudar centenas e centenas de pessoas que a reciprocidade agora é do campo para você, não é de você para o campo. Que a melhor coisa é um banco te dever. É ou não é? Escreve aqui. Não é incrível um banco te devendo? O Banco Itaú tá devendo quanto para você? Tá devendo tantos mil. O banco tem como mandar. O banco tem dinheiro. É um banco. Agora, você dever para o banco é complicado. A reciprocidade é um gatilho.
dimensional, não vou nem dizer mental, é dimensional. Tudo que você faz de bom para alguém, você ativa um gatilho na mente daquela pessoa, na consciência daquela pessoa, de que ela tem que te devolver de alguma maneira. Nem que seja com um obrigado, uma gratidão. Por exemplo, eu tô aqui agora. No mínimo, no final, você vai ter que dar obrigado, Alex, gratidão, boa noite. Você vai me desejar boas energias. Você vai me desejar saúde, você vai me desejar coisas boas. Por quê? Porque eu tô servindo você agora. Eu parei a minha vida para fazer isso aqui. Só que você não tem noção do acordo que tem por trás disso aqui que eu estou fazendo. Um acordo com o universo, um acordo com o campo. E além de eu estar evoluindo, eu estou usando, entendendo a minha missão, e ao mesmo tempo eu estou plantando, e ao mesmo tempo eu estou pagando os meus débitos. Sim. O retorno financeiro de uma live como essa aqui é o mínimo dos mínimos dos mínimos. E se eu fosse você, eu ouvia o teu chamado. Eu ouvia. Ontem, logo que terminou a nossa aula aqui, eu tive comentando com Jéssica, Jéssica é minha esposa, a gente estava conversando sobre pessoas que estão enraizadas na religião. A gente estamos convidando pessoas para estarem participando aqui da nossa sala e tal, das nossas lives. E a gente deixa o grupo aberto para aqueles que vão fazer a inscrição, confirma lá no grupo para a gente chamar e colocar no grupo e tudo mais. E, gente, tem pessoas que vão lá no grupo, eu não sei se alguém chegou aqui a ver alguma mensagem no grupo de, teve uma pessoa que falou assim, eu vim para cá e você deu a aula e tal, mas no final você quer vender o teu produto. Eu não quero, eu prefiro ir pro YouTube e assistir gratuito. Aí eu olhei, né, eu li aquele comentário. Antigamente eu ficaria irritado, eu falei, essa miserável, essa escassa e tudo. Hoje não. Hoje eu olho com muita piedade, porque essa pessoa não tem noção. Todas as vezes que ela abrir um vídeo no YouTube e começar a assistir, pronto. Você já está devendo. Tá devendo. Tudo que vem para você vai ter que voltar. Por isso que Salomão, ele teve o acesso a esse conhecimento, ele dizia que há tempo para todas as coisas. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de guerra, tempo de paz. Tempo de abraçar, tempo de afastar. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então, o que que vai acontecer? Essa pessoa, ela está plantando. E a miséria vai continuar, porque está sendo sugado. Dinheiro é papel? Vamos falar de dinheiro. Dinheiro é papel? Não. Papel é só uma maneira de ficar tangível o dinheiro. O dinheiro é energia. Tudo pode virar dinheiro. Tudo é dinheiro. Dinheiro é a percepção de valor. Percepção de valor. Por exemplo, vamos supor que você. Eu olho aqui, vou pegar aqui a Cleusa, né? Chego aqui com a Cleusa e eu olho para a Cleusa e eu gostei de uma. Sei lá, eu pego aqui um quadro. Eu olhei que na parede da casa da Cleusa tinha um quadro lindo e eu quero aquele quadro. Eu quero aquele quadro. O que que acontece? Eu não tenho dinheiro de papel ou em Pix, não tenho. Mas eu quero aquele quadro. Dinheiro é só percepção de valor. Mas eu tenho esse fone de ouvido aqui. Eu chego com a Cleusa e falo para ela, Cleusa, bora trocar esse quadro, tu me dá esse quadro e eu te dou esse fone. Eu posso perguntar, quanto foi esse quadro? Esse quadro foi R$ 500. E esse fone? Esse fone foi R$ 700. Então, eu te dou o fone, você me dá o quadro. Fica um no outro. Você quer? Aí a Cleusa olha pro fone e diz, realmente estou precisando de um fone. E eu olho e digo, estou precisando daquele quadro. A gente troca. Ou seja, eu comprei com um fone. Ou tem gente que anda por aí e quer prazer, bem-estar, né? E ele vai conquistar isso. Existem muitas maneiras de se pagar. Tem gente que paga com o corpo, né, com carinho, com amor, com beijos. Ela está pagando algo que recebeu.
Outros pagam com prato de comida, outros compram com roupa, outros com objeto, outros com dinheiro. O dinheiro é só energia. Qualquer coisa pode virar dinheiro. Eu dou, eu tenho esse chapéu. Se você, eu troco esse chapéu pelo teu conhecimento. Então eu te dou o chapéu e você me dá o conhecimento. Pronto, eu comprei você, comprei o teu material, o teu produto com o chapéu. Por isso que dinheiro não é papel, dinheiro é energia, é frequência. É aqui, é aqui que está a questão da espiritualidade. Então, se você deve, essa energia vai ser sugada e você só vai ficar com parte dela. Mal para sobreviver, porque está indo embora. Tá indo embora. Alex, não é bem assim, porque o que eu devo é porque eu fiz compras e tá descontando no meu cartão. Não, não é aí que você se engana. É aí que você se engana. Não é só isso que está sendo sugado. Eu conheço uma pessoa que há anos, assim, mais de 10 anos, que continua na mesma vida, ralando, ralando e mal paga as continhas básicas. Mal paga. E todo o tempo com a promessa, vai melhorar e nunca melhora. Nunca melhora. Há muitos anos na mesma história. Eu acredito que você conheça alguém que está há mais de 10 anos trabalhando numa coisa que mal dá para comer. E no mesmo ramo alguém trabalha e faz a mesma coisa, ou até pior, e prospera. O que está acontecendo com aquela pessoa? Ela está pagando contas antigas. Então, o remédio para resolver tudo isso é: você precisa voltar, fazer uma regressão lá atrás, para você poder entender o que realmente está acontecendo. Para quem está aqui ao vivo comigo, nós vamos fazer algo agora. Nós vamos fazer um momento de acesso, tá? Um momento de acesso. Nós vamos fazer aqui uma pequena regressão. Não dá para fazer uma regressão, porque isso demoraria no mínimo uns 3 meses para a gente regredir na maior parte das tuas vidas, ou pelo menos as vidas que estão ligadas, em que ciclos se repetiram para resolver tudo isso. É um prazo de 3 meses. No mínimo 3 meses. Quando uma pessoa vem para ser cuidada por mim diretamente no meu programa de mentoria, eu tenho a comunidade onde toda semana a gente reúne. Inclusive, domingo, 8 da manhã, estaremos juntos na sala, ao vivo, e todos vão fazer uma projeção muito, muito poderosa. Depois a gente vai conversar. Tem essa sala, mas eu tenho meu programa de mentoria, onde eu cuido da pessoa, só eu e ela. Várias reuniões por semana, vários encontros, e eu vou fazer um raio-x e um mapeamento de tudo que a gente precisar de vidas passadas dela e traçar um plano de carreira, uma estrutura, uma estratégia para que ela possa, dali em diante, começar a dar certo e prosperar. Esse trabalho é individual, é eu e a pessoa apenas, tá? Eu e a pessoa apenas. Se um dia você, Alex, eu quero isso aí, eu queria só eu e você passar por um tratamento, por um processo. Tá? Eu queria. Em breve nós vamos estar abrindo possibilidade para algumas pessoas estarem. Eu não aceito qualquer pessoa, só pessoas que têm o básico, disciplina. Porque tem gente que não tem amor à própria vida e eu não quero perder o meu tempo com pessoas que não querem nada com nada. Então, nesse ponto. Nós vamos fazer agora o momento de regressão, tá? Eu quero que você acesse. Não vai dar para acessar tudo, mas eu tenho certeza que nesse momento você vai acessar um ponto da tua vida em que lá você fez uma conta alta. Tá anotado no caderninho e você vai ter que, daqui em diante, ter uma disciplina e fazer a coisa acontecer. Tá? Então, nós vamos para esse momento agora. Deixa eu ler aqui o que, né? Quando eu faço algo com amor, é por amor. Exato. Sem visar recompensa. Se você faz por amor, sem visar recompensa, você já vai estar plantando no campo. Então é nesse ponto, tá? E cuidado com as intenções tortas, viu? Não vá por esse caminho. Eu quero que você pegue um fone de ouvido, se você puder. Vá para um lugar separado, reservado. Amanhã, para quem está ao vivo, eu estou aqui novamente, tá? Amanhã nós vamos trabalhar outro ponto aqui importante. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, mas antes, deixa eu abrir aqui o YouTube. Escreva aqui nos comentários
O que que aconteceu? O que que você sentiu? Como é que foi essa experiência? Foi boa? Como foi para você? Enquanto isso, eu vou responder algumas perguntas aqui, né? Carmen Lúcia escreveu várias coisas aqui e ela disse que ela me reconhece. Claro, com certeza eu já estive em outro lugar. Nunca duvido disso. Se estamos conectados aqui, é porque em outro momento já estivemos juntos. Maravilha, maravilha. A Clotilde perguntou aqui se dívidas, né? Dívidas normais. Por exemplo, ela emprestou talvez o nome dela para alguém, essa pessoa não sujou o nome dela, não conseguiu pagar. O que seria isso? Isso, claro, pode ter alguma ligação com o passado, onde você pode estar colhendo algo assim, mas algumas coisas é fatalidades, irresponsabilidade, talvez sua, talvez da pessoa, e aí é uma série de explicações em cima disso, tá? Mas geralmente as dívidas que envolve aqui, dinheiro que envolve aqui, geralmente é falta mesmo de observação, tá? Observação. Vamos lá. Então, gente, deixa eu ler aqui o que que vocês estão escrevendo. A energia é muito maravilhosa. Ah, claro, gente, nem todos conseguem se projetar imediatamente, mas é um processo. Isso é treino, isso é busca. Tem uns que estão mais desenvolvidos que os outros, isso faz parte do que ele construiu. Porque alguns aqui vão chegar e vão dominar e outros vão ficar capengando. Por quê? Porque tem N questões para serem resolvidas. Então, até mesmo para acessar, tem uns que vão acessar mais rápido, outros vão acessar em menos tempo. Para quem estiver assistindo gravado, essa parte sempre ela é cortada, tá? Sempre ela é cortada. Deixa eu ver aqui. Me vi uma professora bem brava no passado. Vixe, Maria. Então agora é. Esse foi um momento maravilhoso, que bom. Minha vida era a solidão. Me deparei em frente com o índio, o Carvalho, né? Que bom. Quando você liberou o perdão, Carvalho, a coisa começou a fluir, cedeu, né? Isso é incrível. O índio começou a. Olha só que legal. Isso tem a ver com a tua ancestralidade. Com certeza você acessou um momento na vida que você teve entre os índios, tá? Gente, você não teve só 3, 4, 5 vidas, não. São centenas, ou até milhares. De lá para cá, são muitos milhares de vidas. Tem pessoas que estão em nosso meio, aqui agora, que a sua jornada é antes do Egito. Antes das pirâmides do Egito já haviam contatos e conexões ali. Por isso que uns são mais evoluídos do que outros. Por isso que muitos se permitem aprender a lição. Tem muita gente idiota que vai voltar e fazer tudo de novo porque está tendo oportunidade agora e não está observando, não está respeitando, não está seguindo o propósito, está fazendo mal, está murmurando, está manipulando, está falando mal dos outros. Essa pessoa vai voltar do zero, vai ser um repetente, vai voltar para a mesma matéria e repetir mais uma vida. Assim como eu repeti ela na escola, eu repeti um ano inteiro voltando para estudar a mesma matéria. Que isso? Por quê? Porque eu não segui certinho a lição. Então acontece isso. Deixa eu ver mais aqui. Ainda vendo luzes escuras. É normal, Cleus, é normal. Você vai ver como
Eu sempre falo, existe bloqueios entre energético e etéreo, e o corpo causal, ou seja, há uma trava bem ali que faz com que muitos. Se você não consegue se projetar, existe um bloqueio ali que precisa ser quebrado, tá? Precisa ser destruído. Amanhã, na nossa aula de amanhã, quem vai estar comigo aí na aula de amanhã? Na nossa aula de amanhã, galera, nós vamos estudar um assunto muito, muito top, que vai ser clones, tá? Amanhã nós vamos estudar isso aqui, galera. Clones. Clones sabotadores que estão dentro de vocês. Isso que é muito profundo, tá? Muito, muito profundo. Clones é muito dissolvido apenas no campo quântico. Apenas em abertura de portais, em sexta dimensão, a gente consegue dissolver isso aqui. É muito, muito poderoso. E eu vou falar para vocês que existem clones, personalidades e energia sua que vem te acompanhando desde lá. Amanhã nós vamos aprofundar e estudar sobre os três tipos de clone mental, clone vibracional e clone espiritual. Nós vamos amanhã trazer esse tema aqui para vocês. Então, se preparem porque amanhã vai ser muito, muito top o assunto que nós vamos abordar aqui amanhã, tá? Bora pra cima. E galera, domingo pela manhã, domingo, 8 da manhã, nós estaremos na nossa grande sala, ali na nossa sessão da comunidade. Os alunos estão tendo acesso, estão recebendo as frequências. Hoje pela manhã estão recebendo as pílulas diárias, estão seguindo certinho, bonitinho. Quem entrou hoje, parabéns. Quero te receber com muito carinho. E ó, as inscrições continuam ainda abertas. Não deixe para depois. Não deixe para depois. Como eu falei mais cedo, estava conversando com a Jéssica, tem tantas pessoas que estão tão enraizadas na escassez que assim, é tão forte que ela não tem coragem de se levantar e correr atrás. Tem tanta gente que está tão quebrado na escassez que não tem terapia que de jeito não. Ninguém vai conseguir te ajudar se você está enraizado na escassez. Sabe aquela pessoa que diz assim, não tenho, ela fecha as portas e se intoca e vai embora? Não tem como te ajudar. Se você não tem, você dá um jeito. Porque quem quer, quem vê que é prioridade, cara, dá um jeito. Dá um jeito. Todos conseguem se quiserem. Todos conseguem se quiserem. Investir na sua vida. Eu estou apresentando algo aqui que não tem como. Você pode ir para onde quiser, não vai ser resolvido. Você precisa tratar esses problemas. E hoje eu abordei dívida, não tem como ir, não tem como. Então dê um voto para você. Você precisa disso, desses cuidados. Precisa de um mentor contigo. E nem é por mês. Nem é por sessão, é um ingresso para entrar dentro da comunidade vitalícia para sempre. Não vai pagar mais nada, vai ter todos os dias conteúdo, toda semana encontro comigo. Isso aqui são lives. As técnicas de. Eu só dou aqui uma demonstração, mas as técnicas de verdade, onde a coisa funciona, é lá dentro da comunidade. E se você quiser, você faz. Eu sei disso. Principalmente as mulheres. Tem homens, dependendo do homem, tem homem muito travado, que homem realmente, coitado, é desistente. Mas as mulheres não. As mulheres, quando elas colocam uma coisa na cabeça, elas vão até o final, elas ligam, elas vendem, elas fazem as coisas acontecer. Mas como tá prostrado ali, né? Tá enraizado, né? Tá fechado a escassez, a pessoa ela desiste, né? Ela desiste, ela para. Então, se você ainda não entrou na comunidade, entre agora, aproveite, depois daqui faz a sua inscrição. Isso não é sacrifício, isso é investimento, isso não é perca de tempo. Isso não é dinheiro jogado fora. Que isso? Não. Isso aqui é algo que você separa para o teu avanço. Você vai ser cuidado. Hoje, esse mercado, a terapia, quem procura mais profissionais como nós? Grandes empresários, pessoas que entendem de energia e frequência e estão em fase de missão.
Por isso que gente rica procura muito mais esse tipo de trabalho do que pessoas mais carentes. Por quê? Porque o rico ele já entende que ele só precisa alinhar e decolar. Ele quer mais combustível para decolar, mas a maioria das pessoas que estão em baixa frequência, meu Deus, não consegue avançar. Não tem atitude. Então, a mensagem para você agora é: o que que tu precisa mais para fazer? E detalhe, eu estou falando para as pessoas que não têm dinheiro, não tem R$ 247 para entrar na mentoria, na comunidade, onde vai ser cuidado, onde vai ser tratado, é compromisso nosso. Estou falando para você que não tem esse dinheiro. Você, você precisa fazer um esforço e dar um jeito. Quem quer, dá um jeito. Agora, quem tem e não faz porque está procrastinando e está priorizando algo além da sua vida, da sua saúde, do seu crescimento, aí com você não tem mais conversa. Não tem. Não tem. É só atitude. Não tem como te convencer. Você já está convencido que você precisa investir. Então, eu deixo esse convite para você agora que domingo, 8 da manhã, nós estaremos ao vivo. E essa é a oportunidade de ouro para você estar. Entra na comunidade, já recebe as sessões antigas da semana passada. Amanhã já tem conteúdo, você já está dentro da comunidade. E bora fazer acontecer. Tem muita coisa grande que está surgindo aí. Então, entrando agora é a oportunidade da tua vida. Bora fazer acontecer. Tá lá no grupo. O Pix, você faz o Pix, manda o comprovante lá dentro do grupo que a gente já chama você. Se for fazendo cartão, a mesma coisa a gente manda mensagem para você. Eu fecho essa aula de hoje, essa live de hoje, e amanhã nós vamos falar sobre clones. Eu fecho essa aula de hoje falando aqui. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. E de desculpa, o mundo tá cheio. Então não dê desculpa. Não existe escassez, não existe não consigo. Só existe eu consigo e eu posso. É o que existe. O resto, a gente resolve. Gratidão. A gente se vê amanhã às 20 horas, aqui no mesmo horário. E se prepare, porque tem coisas muito fortes que estão vindo aí. Muito forte. Principalmente para você que está na comunidade. Então, entra na comunidade. Eu quero cuidar de você. Eu vou cuidar de você. E vai ser muito poderoso. Fiquem todos com o Papai do Céu. E a gente se vê amanhã. Tchau.